Olá pessoal, Kizaru aqui, e no vídeo de hoje eu vou falar sobre as razões pelas quais eu já acho que o arco de Egghead é o melhor arco de One Piece até o momento. Isso aconteceu inclusive recentemente, eu acho que foi nesse último capítulo mesmo, no 1100, que eu meio que disse: esse arco já é com certeza meu arco favorito da história. Ele superou aí Marineford e Sabaody. Mas então eu vou explicar agora um pouco porque eu acho que esse arco já é o melhor da história, pra mim pelo menos, né? Claro que essa é apenas minha opinião. Bom, acho que a maior de todas as razões é porque nesse arco a gente tá tendo aí revelado alguns dos grandes mistérios da obra finalmente, porque esse é o primeiro arco aí dessa saga final, né? Então é o que é esperado, é que comecem a ser revelados muito das coisas que a gente sempre nos perguntávamos desde o início da obra. E nesse arco aí começou a ter umas revelações muito boas. Em primeiro lugar, finalmente foi revelado aí o Dr. Vegapunk, né, que sempre foi mencionado durante toda a história, desde lá do, sei lá, acho que do início. Eu não lembro exatamente qual foi a primeira menção do Vegapunk, mas foi muito tempo atrás, ainda estava meio que no começo da história, e eu sempre me perguntei sobre como ele era e tudo mais, e foi revelado finalmente nesse arco, então já é um dos mistérios revelados. Outra coisa, a gente sempre nos perguntávamos, né, se os membros do Gorosei eram poderosos ou eram só figuras políticas que mandavam no mundo, mas foi revelado aí finalmente também que eles sim são poderosíssimos, eles lutam, eles têm inclusive poderes que a gente ainda nem entende muito bem, a gente não sabe se são frutas ou se é alguma coisa totalmente diferente, porque eles, pelo menos o Jay Garcia Saturn, ele é muito bizarro, então assim, muito interessante os poderes dele. Foi finalmente revelado que eles são poderosíssimos sim, e provavelmente são uns dos últimos inimigos que teremos em toda a história. O passado do Kuma, né, obviamente, foi uma coisa que eu sempre quis saber desde o início aí, desde quando a gente viu ele pela primeira vez, todas as interações que ele aparecia sempre me deixava bem mais curioso sobre a história dele. Ele sempre foi bem enigmático, bem misterioso, e eu sempre gostei muito da fruta dele também, então assim, eu sempre quis saber sobre o Kuma, e assim, o que o Oda nos mostrou da história dele foi um absurdo de bom. Até agora ele ainda não acabou, né, o flashback do Kuma. Mas é mais um dos mistérios aí finalmente revelados. A gente vê também o meu personagem que foi meu favorito e ainda é um dos meus favoritos até hoje, o Kizaru. A gente vê ele muito nesse arco também. Ele ainda continua sendo misterioso, a gente não sabe quase nada do passado dele, mas a gente tem visto um pouco mais da personalidade dele nesse arco e ele participando ativamente do arco. A gente teve aí a luta dele contra o Luffy. Então, esse é mais também um dos motivos pelo qual esse arco de Egghead com certeza é o meu favorito, sabe? Os meus dois personagens favoritos, eles estão tendo um foco muito grande. O Kizaru e o Kuma estão tendo um foco absurdamente grande nesse arco. E eu realmente, eu não esperava que o Oda fosse dar tanta atenção assim para esses dois personagens. Pro Kuma eu já esperava um pouco, eu tinha certeza que o Oda eventualmente mostraria o passado dele e porque ele se sacrificou pelos chapéus de palha, toda aquela coisa, mas eu não esperava que fosse algo assim tão importante quanto ao Kizaru. Eu não tinha nem tanta certeza se o Oda se importaria tanto em dar bastante foco para ele, né? Porque a maioria das pessoas considerava ele como o almirante menos importante dentre os três lá, o Akainu, o Aokiji e ele. Mas eu sempre senti uma vibe bem interessante dele, inclusive, como eu já disse uma vez, eu acho que ele ainda vai trair a marinha, assim, cedo ou tarde ele vai, não especificamente a marinha, né? Ele vai trair os Gorosei, os líderes do governo mundial, porque
o Oda tá meio que construindo isso, inclusive a gente viu nesse flashback ele dançando, né, a dança do Nika lá, então assim, com certeza é uma teoria forte que eu tenho que ele vai sim se rebelar contra o governo mundial. Se ele vai se aliar aos Chapéus de Palha já é outra história, eu não sei, mas eu acho que ele vai sim acabar abandonando aí o governo mundial cedo ou tarde. E eu acho que isso pode acontecer ainda dentro do arco de Egghead. Outra coisa que me faz gostar muito desse arco, além dessas coisas que eu já disse, é o fato de que tem alguns capítulos que ficam mostrando outras coisas que estão acontecendo fora da ilha de Egghead, e essas coisas elas envolvem os personagens importantes da obra, como Shanks, como Aokiji, Barba Negra, Law, próprio Musamar. Então assim, esse arco está fazendo a história progredir de uma forma que a gente ainda nunca tinha visto. O Oda está realmente tentando nos mostrar as coisas importantes, finalmente, as coisas mais importantes do mangá, os personagens que têm mais relevância de todos. E isso me faz lembrar muito da Guerra de Marineford, então é um arco do mesmo nível da Guerra de Marineford para mim, porque a gente está vendo vários conflitos, várias coisas. A única coisa que ainda falta a gente ver realmente é o Dragon fazer alguma coisa, né? O Dragon continua sem fazer nada, mesmo no flashback que a gente esperava ele fazer alguma coisa para ajudar o Kuma e tudo mais, mesmo assim ele ainda não fez absolutamente nada. No 1100 a gente tinha essa esperança também de ver algo sobre o Dragon, mas a gente viu muito pouco dele, não viu os poderes dele, absolutamente nada relacionado a isso. Mas mesmo assim, o Oda está mostrando bastante coisa de muitos personagens importantes da obra, e isso já coloca, por exemplo, Egghead como um arco muito melhor para mim do que o próprio arco de Wano, porque o arco de Wano teve uma porrada de personagens que eu realmente nunca fui muito ligado a eles, como os bainhas, algumas pessoas aleatórias que tinha lá no país de Wano. A própria Yamato, eu nunca realmente fui assim um grande fã da Yamato, pra falar a verdade, eu não sei porquê, mas ela nunca me chamou muita atenção. E assim, até o Kaido mesmo eu acho que poderia ter sido um personagem bem mais interessante, o passado dele não foi dos melhores assim. E assim, o ano foi muito longo, né, e a gente ficou muito tempo lá dentro sem saber o que estava acontecendo com os outros personagens que realmente eram importantes para a história do mundo de One Piece. E só por isso o Egghead pra mim já é muito melhor do que o arco de Wano. E eu sempre gosto de arcos assim que realmente progridem bastante a história e nos revelam muitas coisas que a gente não sabia anteriormente. E eu acho que ainda tem bastante coisa em Egghead para ser revelada até o final desse arco. Mas é isso então. Por todas essas razões aí, eu considero Egghead o arco melhor de One Piece até o momento. Eu tô achando muito bom mesmo. Cada capítulo tem informações importantíssimas, coisas relevantes, cenas muito épicas. Tá bom demais. Espero realmente que eles não estraguem esse arco no anime, né? Porque é um arco com muita coisa interessante. Espero que eles façam uma boa animação e não fiquem colocando tantas cenas irrelevantes para apenas aumentar o tamanho dos episódios. É algo meio esperado de acontecer, né? Mas eu espero que eles se controlem nisso aí. E isso é tudo então, pessoal. Se gostaram do vídeo, deixem seu like aí, comentem aí embaixo o que vocês estão achando desse arco até o momento. E até a próxima então, galera. Valeu!